Oi, eu sou a Nádia Absterço, graduanda em Psicologia, e daremos início à apresentação do meu TCC, que é o tema Envolvimento dos Pais no Processo da Terapia Infantil, Orientação na Análise do Comportamento. Por que falar sobre orientação de pais? A gente precisa analisar a participação desses pais dentro da formação do indivíduo, bem quando o processo surgiu, o processo de orientação de pais, fazendo um recorte histórico, alinhando com os marcos no desenvolvimento da criança, dentro da análise do comportamento, que caminha em conjunto com esse processo de orientação. Vamos lá! Primeiro, maternidade e paternidade não são coisas que devem acontecer como instinto, mas nós devemos aprender sobre maternidade e paternidade orientando-se como pais, na formação desse indivíduo. Qual a importância, então, da participação dos pais no processo de atendimento com as crianças? De duas formas. Primeiro, através da terapia infantil, a gente vai fazer a troca de informações psicólogo e família, trabalhando as informações da criança com os pais. Da segunda forma também, aprendendo habilidades específicas. A gente precisa entender tudo isso, e para entender como tudo isso surge, a gente precisa fazer um recorte lá do passado, um recorte no contexto histórico. Quando a orientação de pais começou? Tudo começa com Freud, que atende o primeiro caso, com o menino Hans. O processo de Hans foi um processo onde o pai foi observador, ele foi participativo, ele olhou para a criança e entendeu os caminhos no desenvolvimento dele. Com isso, a gente tem a sucessora de Freud, a sua sexta filha, Anna Freud. Ela continua o trabalho de atendimento infantil. Depois disso, nós tivemos também Hugh Hellmuth, que consagra a criança como um ser que os pais dificilmente vão fazer essa orientação. Por quê? Os pais querem crianças perfeitas, então dificilmente eles vão ter esse olhar para o desenvolvimento infantil. Depois disso, a gente tem dentro do behaviorismo John Watson. Ele, então, começa a entender que as emoções podem ser ensinadas e controladas cientificamente. Seu sucessor Skinner, com o comportamento humano, vai falar um pouquinho do behaviorismo radical, que deu origem a mais vertentes do comportamento, entendendo que os comportamentos dessas crianças poderiam ser modificados com a ciência, esses comportamentos indesejáveis. E Lacan, dentro da psicanálise, entende que para que a criança seja vista como um ser, ela precisa ser vista como um todo e não como algo no imaginário. Todas essas coisas deram base para a gente entender da formação do ser humano. E o que é desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano, ele se concentra nos estudos científicos acerca da evolução e as mudanças na pessoa, da concepção do ser até a maturidade. É desenvolver-se. Nisso, na primeira infância, é a fase em que os primeiros vínculos vão acontecer, e assim os reflexos primitivos da criança, como nos disse Papalha. A segunda infância acontecem menos transformações fisiológicas e a criança passa a ter mais energia física e mental para se desenvolver. Dentro desse desenvolvimento, nós temos vários aspectos, como eles o cognitivo. O que é o cognitivo? São os aspectos do ambiente, a fala da criança, que está em um contexto de imersão. Por exemplo, quando a criança começa a ouvir os primeiros sons do ambiente, ela já começa a observar isso e a balbuciar para tentar formar. Logo, ela vai tentar soltar as primeiras sílabas. Isso ocorre através da imitação acidental, quando ela solta as palavrinhas ali sem pensar. Depois, ela vai ter a imitação deliberada, quando ela entra dentro de um contexto para se comunicar. Dentro disso também temos o desenvolvimento social, que cada criança é única, repleta de emoções, temperamentos e pensamentos. Ou seja, emoções é a parte da fisiologia. Quando a criança se alegra, ela se alegra ao sorrir. Temos também os temperamentos, que são as formas das pessoas lidarem, a criança lidar frente a situações sociais. E a personalidade, que é essa fase que a criança pode formar através da interação social. Por que orientação de pais? Quando a gente orienta, a gente precisa falar dessa criança em si, em qual contexto que ela está inserida para ajudar no desenvolvimento. Estudar o comportamento da criança para prevenir problemas de comportamento, para que haja desenvolvimento saudável. Assim, a gente tem que entender as consequências do comportamento dessas crianças e qual a relação disso ao desenvolvimento dela.
A gente precisa também entender sobre desenvolvimento para saber orientar quais são comportamentos desejáveis e quais são comportamentos indesejáveis, coisas disfuncionais e comorbidades. Tem um autor que fala muito sobre o kit de sobrevivência, que é o Teixeira, que quando a gente recebe esse kit, que é o nosso cérebro, a gente nasce com ele pequenininho e pouco desenvolvido. Conforme o ambiente, os pais e toda a formação dessa criança, esse cérebro vai crescer e se desenvolver. Então a gente precisa proporcionar, recomendar para que esse desenvolvimento aconteça. Nós, atuantes de psicologia, precisamos entender sobre esse desenvolvimento e orientar e guiar esses pais para que o cérebro se desenvolva e a criança tenha o pleno desenvolvimento. Essa pesquisa, então, propôs analisar esse processo de orientação de pais dentro da análise do comportamento. Para compreender o presente, a gente precisa entender um pouquinho do passado. Então, esse breve recorte histórico sobre como surgiu a orientação de pais e como orientar-se hoje como pai e mãe tem relevância ainda ao desenvolvimento do ser humano. Para isso, além da história, se faz muito importante entender sobre o desenvolvimento e os principais marcos, para entender como a criança se comporta, da maneira como ela se comporta e quais são as causas fisiológicas e o contexto desse sujeito, para então formar o homem. O processo de orientação de pais, ele surge com Freud e, desse modo, ele tem consciência de que estava fazendo o que denomina-se hoje orientação de pais. Talvez não, né? Freud, ele estava ali atendendo o pai do menino Hans e ele fez um estudo de caso, né? E a demanda surge através da queixa do pai. Freud, então, demonstrou realmente grande perspicácia ao resolver a fobia do menino, observando os relatos do pai e conforme a história evoluciona, o processo de orientação vai se evolucionando também. Quando a gente entende esse passado, a gente entende o presente. Quando essa criança ela é inserida em um núcleo familiar desde o embrião, ela depressa vai possuir um desenvolvimento que considera-se, de acordo com as pesquisas, as mudanças físicas, neurológicas, cognitivas e comportamentais da criança como parte dessa vida do sujeito. Desenvolver-se, gente, requer um conjunto genético, no qual a análise do comportamento aborda a parte fisiológica. Essa parte fisiológica vai estar em interação social, que é o contexto em que esse sujeito está inserido. E a sua interação com o meio é a forma social e pessoal, que são os comportamentos emitidos pelo sujeito, a forma como o ser se comporta. Comportar-se não é algo de fazer fora de um contexto. Isso envolve os pais, a família e a criança. A gente entender que a orientação de pais pode ocorrer como caráter preventivo para isso, para que os pais responsáveis entendam sobre o desenvolvimento da criança, quando ela é acompanhada por um profissional apto para lidar perante o desenvolvimento, isso vai auxiliar para que essa criança, então, tenha um pleno desenvolvimento. Os estudos demonstram que orientar-se como pais não precisa ocorrer somente quando houverem demandas grandes, mas pode servir através do atendimento à criança. E para isso, os pais podem estar em acompanhamento visando a prevenção de problemas ao desenvolvimento do sujeito. Também sabe que o analista do comportamento será ansiado quando problemas surgirem, claro. E sendo assim, a orientação de pais também vai ocorrer, mas para tratar problemas de comportamento do sujeito. Assim, o processo de orientação se faz muito relevante dentro das referências. Nota-se que quando os pais se comprometem de forma prática e teórica, os resultados das crianças vão ser elevadíssimos. Se os pais se engajam e realmente realizam o processo, os resultados são positivos perante o desenvolvimento dessa criança. Agora, sigam com as referências. Muito obrigada!